nome é Carlos Quintino, eu sou professor da Escola Cora Coralina e coordenador do projeto Pé Unesco. Hoje o bate-papo faz parte da Cátedra Paulo Freire e nós faremos também um sarau de lançamento do livro, que é o livro A Paz em Verso e Prosa. Esse livro ele foi idealizado pelos professores do 6º ao 9º ano na área de língua portuguesa. Os professores que organizaram foram a professora Edinalva, o professor Alois, a professora Márcia, a professora Andréia, o professor Cícero e o professor Roberto. Bom dia. Sou o professor Alois e vim falar sobre o projeto A Paz em Prosa e Verso. Bem, o que nós fizemos nós incentivamos os alunos a produzirem contos e poemas, tendo como tema a paz, o que eles acham da paz, o que é importante para se cultivar a paz. A importância desse trabalho é que eles tenham noção sobre esse importante assunto e que eles também se tornem bons leitores e produtores de texto, conheçam diferentes gêneros. Nós fizemos um trabalho de reescrita para eles, porque alguns não tinham adequação nem ao tema, nem ao gênero. Os melhores contos e poemas foram reunidos na compilação que foi dita no começo do vídeo, que viraram livros. Houve premiação para os melhores trabalhos, e a perspectiva para o ano que vem é que daremos sequência a esse e a outras ações como parte do projeto Unesco, da qual a Escola Cora Coralina faz parte. E agora com mais alunos, porque ainda nós temos a limitação da pandemia, e é isso que nós vamos fazer com eles. Nós vamos dar sequência ao projeto. Eu sou a professora Andréia, e eu acho que os resultados do projeto foram muito positivos, né? Primeiro, pela relevância do tema que nós trabalhamos, né? Gerar essa reflexão nos nossos alunos sobre o que é a paz, né? Como nós podemos fazer para alcançá-la. E, em segundo lugar, por ter incentivado os nossos alunos a exercerem a criatividade, exercitarem a escrita. Então, eu acho que o projeto foi positivo por ter relacionado elementos tão importantes no processo de aprendizagem dos nossos alunos. E eu tenho certeza que os próximos projetos serão ainda melhores, né? Nós temos visto o que deu certo, o que não deu certo, e nós fomos surpreendidos com um resultado muito bom, né, dos textos que eles escreveram. Então, certamente o resultado do projeto foi muito positivo mesmo. Trabalhar com a temática paz neste momento é de suma importância, principalmente para jovens e adolescentes, pois nos encontramos em um mundo polarizado, dividido, que não está disposto ao diálogo. Em relação às produções textuais dos alunos, além da reflexão sobre o poder do diálogo para a solução pacífica de conflitos, foi proposta uma adequação ao tema a paz ao cotidiano deles. Substituiu-se com isso marcadores temporais, como era uma vez, por houve uma época ou naquela época. Trocou-se as personagens, reis, rainhas, príncipes e princesas, por presidentes, governadores, prefeitos e cidadãos, e lugares como reinos, por países e cidades. Nos aproximamos com isso de produções mais realistas. Mesmo sendo um ano atípico, os resultados foram satisfatórios. Esperamos mais produções como essas para os próximos anos. Eu queria agradecer a todos, agradecer a professora Edinalva, o professor Alois, a professora Márcia, que ela não se encontra, né, mas está em aula, a professora Andréia, o professor Cícero e o professor Roberto, que fez parte e se aposentou, né? Então, mandar um abraço para o Roberto e falar que essa entrevista ela vai ser postada no canal Cora, no YouTube. E agora, em seguida, nós vamos acompanhar a leitura das poesias de alguns alunos, né, que participaram, que são coautores do livro. Tá bom? Eu queria agradecer a todos e até a próxima.
Oi, eu sou Nayara Rodrigues, do nono ano B, e vou ler um texto que eu escrevi. O título é A Camponesa. Era uma vez uma camponesa de cabelos acidentados e peles brancas que vivia em uma vila movimentada e cheia de moradores. A camponesa, que amava ler, não gostava de viver naquela vila barulhenta. Todos os dias ao acordar ela declarava: mais um dia sem paz nessa vizinhança. Certo dia anunciaram que entre algumas semanas uma grande festa aconteceria no centro da cidade. Os moradores da vila se animaram, todos confirmaram presença. A camponesa então se animou e pensou: no dia da festa, finalmente terei meu dia de paz. As semanas foram passando e a camponesa planejava seu dia perfeito. Será um dia de sol e vou conseguir ler todos os meus livros, sem barulho e distrações, com paz. O grande dia chegou. Os moradores da vizinhança aprontaram-se e foram para o centro da cidade comemorar. Enquanto a camponesa acordou, animada para seu dia de paz, ela colocou a poltrona sobre a janela, pegou seus livros, preparou um chá e se pôs a ler. O dia foi passando, a camponesa começou a se cansar daquele marasmo e começou a sentir falta do barulho das crianças da vizinhança e passou a se sentir muito só. A tarde chegou e com ela uma chuvinha fina. A camponesa olhou para a vila e não viu as crianças brincando nas poças que a chuva formou, nem as mulheres correndo para tirar as roupas do varal. Foi então que percebeu ela que ela não estava sentindo a falta de paz, mas sim estava na solidão. A noite chegou, os moradores voltaram. A camponesa ouviu a movimentação e logo pensou: agora sim estou em paz. Mesmo em meio a todo esse barulho, meu interno está em harmonia e plenitude. E é isso. Olá, meu nome é Sara Vitória, sou aluna do nono ano B e hoje eu vim aqui ler o texto que eu fiz sobre a paz. Procurando a paz. Em um belo dia, um pintor estava muito estressado e nervoso, porque não conseguia demonstrar sentimento em suas artes. Com tudo isso acontecendo por várias vezes, ele pensou em desistir e resolveu dar um tempo nas artes. Em um dia ensolarado, ele decidiu dar uma volta. Chegando a uma praça, decidiu sentar em um banco perto de um homem que aparentava não ter muitas condições de vida. O homem puxou o assunto com o pintor. Você está bem? O pintor, que estava olhando para o chão, olhou para o homem de cima a baixo e respondeu: ultimamente eu não tenho conseguido me expressar bem nas minhas pinturas. E foi aí que o pintor se expressou com aquele homem. Descobriu que o nome dele era Roberto. O pintor soube que Roberto perdeu sua família e sua querida esposa. Além disso, ele ainda perdeu seu emprego e estava morando na rua. Com tudo aquilo, o pintor se sentiu triste e falou a Roberto: como você conseguiu se manter até hoje? Roberto respondeu: eu procurei a paz, foi ela que me confortou. Seria bom você tentar. Depois daquilo, pensou: paz? Era isso que eu estava precisando. Com isso, o pintor ficou muito feliz e agradeceu ao homem. Quando o pintor estava prestes a sair da praça, ele olhou para Roberto e falou: você quer vir comigo? Roberto olhou para o pintor, deu um sorriso e foi junto com ele. O pintor voltou a fazer suas artes com paz. Ele não tinha que ficar nervoso ou triste, só tinha que procurar a paz. Eles se tornaram super amigos. Oi, meu nome é Leonardo e esse é meu conto sobre paz. Era uma vez um menino estadunidense chamado Herbert Thunberg. Ele nunca foi de se importar muito com as coisas, mas aos seus 10 anos, ele ouviu falar pela primeira vez sobre homofobia. E como qualquer criança curiosa, foi para o Google pesquisar sobre. Vendo cada vez mais casos de homofobia, aos 17 anos já não aguentava mais tanto preconceito e criou o movimento Paz no Amor. A partir daí, Herbert se tornou um ativista nato. Não se escondia, não tinha medo e nem se intimidava com o preconceito. Também ia em manifestações e fazia tudo isso só porque queria paz entre as pessoas. Aos 41 anos, Herbert foi indicado ao Nobel da Paz e se empolgou muito com a notícia, pois sabia que isso era uma forma de reconhecimento de toda a luta que ele teve. Herbert não ganhou o prêmio, mas de forma alguma isso atrapalhou a luta dele, que continuou até o dia de seu falecimento. Oi, sou a Giovana Nogueira Sena, do nono ano B, e hoje eu vou ler a história que eu fiz. A Menina Estranha. Certo dia, Emily estava andando pelo corredor da escola em que estudava e esbarrou em Melissa, a menina mais popular entre os alunos e principalmente entre as meninas. Olha por onde anda, estranha. Emily suspirou e seguiu em frente, e foi para a sala. Abaixou a cabeça e começou a chorar. A professora entrou na sala e perguntou: está tudo bem com você, Emily?
A menina limpou suas lágrimas depressa e falou: Está sim, professora, só estou com um pouco de cólica. Então tá bom. Todos voltaram do intervalo e se sentaram em seus lugares. Mais tarde, em sua casa, a mãe de Emily começou a humilhá-la e falou que a culpa era dela pelo pai ter se matado. A menina correu para o quarto e começou a chorar. Percebeu que estava numa crise de ansiedade. No dia seguinte, ela foi à escola e encontrou Júlia, uma amiga de infância. Começou a conversar. Oi, Mi, meu Deus, quanto tempo! Oi, Ju, verdade, faz bastante tempo. Depois de muito tempo de conversa, Júlia disse: Mi, agora sou cristã. Você poderia ir conhecer a minha igreja hoje. O que você acha? Ah, hoje não, Ju. Por favor, Mi. Está bem, eu vou. Eba, às 6 horas te encontro naquela rua em que brincávamos. Às 5 horas, Emily começou a se arrumar, comeu um pouco e foi encontrar Júlia na rua próxima à casa dela. Elas vão conversando até a igreja. Quando chegaram lá, Emily começou a chorar e a sentir uma presença incrível. Júlia a abraça e diz: Deus te ama, Mi, e tudo vai passar. Ela continuou chorando e abraçou Júlia ainda mais forte. Depois de algum tempo, Emily ficou muito melhor, não teve mais crises de ansiedade e Melissa parou de chamá-la de estranha. Emily está cantando na igreja e sua relação com a mãe melhorou bastante. Nunca esteve tão feliz e em paz com sua vida. Essa foi a minha história. Meu nome é Isa Clara Ferreira da Silva, do 9º B, e hoje eu vou ler um conto sobre a paz, pedido pela professora Márcia. O nome desse conto é Reinos Diferentes, Paz Igual. Há muito tempo havia 2 reinos, o reino da água e o reino do fogo. Esses reinos eram rivais, não só por suas diferenças, mas porque um se achava melhor que o outro, e isso acabava resultando em muitas guerras. O reino da água era calmo como um lago e frio como uma geleira, chegando até a criar pequenos cristais de gelo nas janelas. Já o reino do fogo estava sempre dando festas. Era uma cantoria incrível, dançavam até se cansarem. E nesse reino festeiro havia uma garota chamada Anne. Ela admirava a calma e tranquilidade do reino vizinho. Porém, era proibido ir ao reino rival. Caso alguém o fizesse, poderia ser acusado de traição e condenado assim, ganhando a pior das sentenças, a morte. Mas no reino vizinho existia um garoto chamado Gael, que também, assim como Anne, admirava o reino oposto. Os dois eram muito diferentes um do outro, mas completamente iguais por dentro. Certo dia, Anne resolveu ir conversar com o rei. Senhor rei, do fogo que nos empresta, peço que por favor reveja sua rivalidade com o reino vizinho. Não podemos ficar nessa guerra para sempre. Nenhum dos 2 reinos sairá vencedor. Somos de forças iguais. O rei se enfureceu com as palavras de Anne e exclamou: Não compare o nosso maravilhoso reino com aquele reinozinho sem graça. Tenho certeza que aqueles barris de águas nunca deram uma festa. Anne se entristeceu com a atitude do rei, mas suas esperanças não se apagaram. Ela se retirou da presença do rei e foi até o limite de seu reino, onde viu Gael do outro lado, no reino da água. Ele olhou para Anne e perguntou: Olá, qual seu nome? Eu sou Gael, nunca vi uma pessoa do reino do fogo antes. Anne sorri e responde: Eu sou Anne, eu também nunca vi ninguém do reino da água, é um prazer. Os dois sorriem e começam a conversar. A partir disso, todos os dias, os dois se encontravam no limite de seus reinos para conversarem. Até que os reis foram avisados desse contato proibido. Foram até eles e os proibiram de se encontrarem, a partir daquele dia. Então os 2 reis se olham. O rei da água diz: Primo, já chega de tanta guerra. Não precisamos de mais mortes. O que nossos antepassados pensariam se nos vissem assim? O rei do fogo diz: Somos tão diferentes, como poderei tolerar essa aliança? O rei da água então diz: Sabiamente, meu primo, as nossas diferenças nos tornam mais fortes. Não importa se os meus ou seus soldados sejam mais fracos ou que você faça muitas festas e o meu reino não. Temos o mesmo sangue e os mesmos propósitos: dar um lugar seguro ao nosso povo. Eu, Ingrid Mara, de 6º C, vou ler um poema da minha autoria. Gerando paz. A paz que eu quero para o mundo. Quero um mundo de paz, em que haja amor onde tiver ódio. Em que haja esperança onde não tiver amor. Quero um mundo livre de ódio e repleto de amor. Quero um mundo da paz possível. E que ele sempre multiplique nesse mundo tão horrível. Quero amor e a paz ser tão inesquecível. Que a paz transforme vidas, que a paz reine sempre. Que a paz multiplique eternamente. Quero que todos cuidem do mundo para que todos sejam felizes.
espalhando amor e gerando paz. Reúne. A paz une seres e deixa um local melhor, mais confortável para sorrir e brincar. A paz está no coração, reflete no sorriso do outro, jorrando alegria na alma. A paz nos deixa mais confortável de se enturmar com os colegas, fazendo a paz com alegria espalhando nos corações. Ficamos orgulhosos, felizes, a paz une seres viventes de um mesmo local. Facilita o sorriso e o brincar. Autor: Rian Bernardo Batista. Definição de paz. Tentando definir a paz, ninguém sabe explicar, não se pode pegar, mas sempre estamos em busca. Algo que preencha mente e alma, sentimentos que traz calmaria e tranquilidade. Isto é, simplesmente a paz, feliz com aquele que a encontra e com sabedoria, não a deixa escapar. Tentando definir a paz, é difícil explicar, calmaria e tranquilidade. A hora da paz germinar. Palavra, semente a nascer, estão pacientes a esperar. Na mente estão a florescer, a hora da paz germinar. Devemos estar atentos, esperar leva um tanto, mas a saída dos pensamentos valerá o encanto. Como King um dia disse, eu tenho um sonho, que os conflitos um dia desapareçam, que a esperança se espalhe, que o amor agora fique e que a paz enfim chegue. Queremos paz. Nós queremos um mundo sem guerra, sem desigualdade. Nós queremos um mundo feliz, queremos um mundo repleto de paz. Humanidade, igualdade e paz. Humanidade, igualdade e paz. Autor Samuel de Oliveira Capuz. Paz é quando fico sozinho fazendo desenho de passarinho. Paz é quando assisto televisão e quando leio um livro de emoção. Paz é quando deito no sofá com meu gato folgado. É ficar na rua em um dia ensolarado. A paz no zoológico. Um tempo atrás, em um zoológico de São Paulo, o dono do lugar pediu que trouxessem 3 animais que representassem paz. Uma zoóloga trouxe uma pomba branca, e ela explicou por que uma pomba. A pomba tem várias origens, mas na Bíblia, por sua vez, aparece quando Deus manda Noé soltar uma pomba para ver se a água tinha baixado. Um veterinário trouxe uma gaivota, que diz que alguns séculos atrás, quando eram feitas longas travessias no mar que podiam durar meses, a primeira coisa que os tripulantes viam quando se aproximavam da terra eram as gaivotas voando, e isso dava a eles um sinal de paz por terem chegado em terra firme. Por sua vez, um biólogo chegou e trouxe uma garça. Ele explicou a relação da garça com a paz. A tradição japonesa diz que uma pessoa que fizer 1000 garças de sorus conseguirá viver uma longa vida ou recuperar-se de uma doença grave. O dono do zoológico escutou todos eles, mas ele se comoveu com o biólogo, que trouxe a garça. O dono tinha descendência japonesa, e sua neta mais nova estava doente. A história dos tsurus deu um motivo de esperança e paz para o coração dele. Ele voltou para sua casa e contou para sua família o acontecimento, e todos começaram a fazer tsurus. Poema tema A Paz. O que é a paz? Paz. Uns querem ter paz, já outros dizem que as pessoas só têm paz quando falecem. Mas afinal, o que é paz? A paz não está em brigas, violência ou discussão. A paz está em uma relação boa com as pessoas, em um dia bom sem se estressar. A paz está em um abraço, está na felicidade, na união, na família unida, até mesmo sozinho. A paz é a paz. Autor Ellen Duane Cavalcante da Silva, 6º ano C.